Muito boa tarde, prezado telespectador. Esse é o Expresso Meio-Dia, as principais atualizações selecionadas na internet para você, trazendo aí o que aconteceu nessa manhã, renovando as nossas notícias. Hoje é sexta-feira 13, dia tecnicamente dado aí como o dia do azar, né? Sexta-feira 13, suas superstições, mas enfim, nada que uma boa reza e uma benzida não resolvam. E a gente começa pelas informações do futebol. Antes mostrando aí Placidina de Araújo completamente ensolarada, 25 graus em Nova Prata nesse momento. A tendência é que nós tenhamos aí um final de semana com as temperaturas chegando perto dos 30 graus. Clima quente na cidade porque eleições também teremos nesse final de semana em todas as nossas cidades, o pleito das prefeituras. Você acompanhou os debates, as entrevistas e domingo, 4h30 da tarde, eu estarei aqui começando a trazer as prévias, os primeiros resultados para você. E vamos pelas atualizações, começamos pelo esporte, porque ansiedade pelas notícias da dupla Grenal, a gente sacia com informação atualizada. E pelo portal Globo Esporte, incentivo e responsabilidade. Jean-Pierre supera os dramas e ganha compromisso com a camisa 10 do Grêmio. O jovem quase perdeu o pai pela Covid-19, conviveu com 3 lesões musculares no último ano e nessa quinta-feira Renato Portaluppi lhe concedeu aí o número clássico da camisa 10. Então, Jean-Pierre aí se firmando como um dos grandes nomes do elenco de Renato Portaluppi. Pelo lado do Colorado, as informações que a gente tem é que entre defesas, dribles e o pensar para frente, Abel diz que os caminhos para a evolução do Inter passam por uma reformulação da atitude. Pontos elencados pelo treinador após a derrota por 1-0 são evidências do que deve mudar na equipe após a saída de Eduardo Cudê. Não dá para falar que o Abel foi aí culpado por essa derrota, ele tinha recém chegado na vaga, Eduardo Cudê saiu, não deu nem tchau praticamente para o plantel colorado, diz que a saída foi muito deselegante, inclusive, e Abelão agora com toda a sua tradição vai devolver à torcida colorada motivos para sorrir, lembrando que Abel foi o técnico que deu o título da Libertadores e o Mundial ao Inter em 2006. Seguindo com as nossas informações agora pelo estado do Rio Grande do Sul, que temos de novidade no estado. Muito bem. Candidato a vereador é preso em flagrante no município de Pontão. A informação vem pelo portal Estúdio FM e as ocorrências aí culminaram com a prisão de homens na última hora. Na noite de ontem, a guarnição fazia patrulhamento pela área rural e foi abordada uma caminhonete próximo à fazenda. O condutor foi identificado e após a revista foi localizada uma pistola 9mm e munição. Diante do fato foi dado voz de prisão. Mais tarde também um outro patrulhamento acabou abordando um veículo e o homem candidato a vereador foi identificado e foi localizado também munição de calibre 38 e ele foi recolhido, candidato a vereador armado e municiado. Informação pelo portal Giro de Gravataí, na região metropolitana, uma investigação leva a polícia a fechar um laboratório que trabalhava com a produção de êxtase. E as informações aí que chegam e que uma residência no bairro Auxiliadora, no centro de Gravataí, um homem de apenas 23 anos foi preso na tarde de ontem e ele era responsável por produzir, armazenar e comercializar drogas sintéticas que depois eram enviadas para festas eletrônicas. A segunda delegacia de polícia de Gravataí descobriu o laboratório e investigou e o prendeu em flagrante. Caiu a casa dele. E as informações pelo Grupo Independente, essa notícia também surge hoje pela manhã e chama muita atenção. Policiais rodoviários estaduais foram atropelados durante uma abordagem na RS 118 em Bom Retiro do Sul. Após atropelar os militares, o motorista perdeu o controle, saiu da pista e bateu num barranco. Era um motorista de 29 anos de idade e alegou que não viu os policiais. Isso aconteceu em Bom Retiro. Conforme informação, eles estavam fazendo a abordagem e foi ordenado que o motorista com o seu Focus branco parasse e ele não parou, atropelou os policiais e depois acabou batendo o carro. Ele foi apresentado na delegacia de polícia para aí a lavratura da questão da lesão corporal.
E outra informação que nós trazemos pelo portal O Repórter aqui do estado, os casos de Covid acabam aí disparando e são mais graves devido a fake news, diz o diretor do hospital de campanha que está instalado em Cachoeirinha. O contágio na região metropolitana dobrou nas últimas 2 semanas e o hospital de campanha chega a atender 150 pessoas por dia. Essas são as informações atualizadas da região metropolitana. O percentual de crescimento na comparação com os 14 dias é de mais de 100%. Então chama-se a atenção para os números que estão voltando a subir por conta da pandemia. E pelo portal Giro de Gravataí, uma notícia incomum. Servidora da prefeitura e outras 3 pessoas são indiciadas por venda de túmulos no cemitério de Gravataí. Isso mesmo. A primeira delegacia de polícia civil indiciou 4 pessoas envolvidas em um esquema de venda de túmulos no cemitério municipal de Gravataí. E foi revelado com exclusividade aí pela reportagem do portal Giro de Gravataí no janeiro de 2020. Uma servidora que atuava como fiscal e outras 3 empregadas de uma empresa terceirizada pela manutenção do Campo Santo foram aí indiciadas. A investigação da polícia durou 11 meses e revelou um esquema que teria arrecadado R$150 mil. E as pessoas enterradas tinham seus ossos retirados do túmulo e descartados a fim de limpar o local para um novo ocupante. Veja só, vendendo vaga no cemitério. Não há o que não haja nesse ano de 2020. Mas falando que não há o que não haja, a próxima foto pode impressionar quem tem aí uma certa sensitividade por grandes quantidades de dinheiro acumuladas em bancos de carros. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$2 milhões em espécie sem procedência em Caçapava do Sul. Essa apreensão ocorreu na madrugada desta sexta-feira 13, bem, esse motorista estava com azar mesmo. E os policiais apreenderam R$1.700.000 sem comprovação que estavam escondidos no interior do veículo. As imagens impressionam pela quantidade de dinheiro e também pela forma como estava cuidadosamente acondicionado nesse carro. Pelo portal do Grupo Independente, a sexta-feira 13 acaba marcando 2 anos de um dos crimes sem solução e que pairam como um mistério no Rio Grande do Sul. Se fala do desaparecimento do gerente do Sicredi de Antagorda. Quem lembra desse caso vai rememorar. É o Jacir Potrich, que na época tinha 55 anos. E ele sumiu entre o final da tarde e o início da noite do dia 13 de novembro de 2018. Após retornar para sua casa de uma pescaria. Muitas investigações foram feitas, pessoas foram presas, indiciamentos e tudo mais, mas acabou aí que não se resolveu esse caso até hoje. O principal suspeito foi inocentado e aí a situação fica dessa forma. Aonde foi Jacir Potrich? E não tivemos só briga generalizada em Nova Prata, briga generalizada também em Farroupilha nessa madrugada, inclusive com uso de arma de fogo. Aliás, foi ontem à noite e a brigada teve que se deslocar até a linha São José da 4ª Distrito para verificar um homicídio. As viaturas foram despachadas e ao chegar no local, além de uma briga generalizada entre várias pessoas, um indivíduo de 23 anos apresentava aí ferimentos a bala na mão esquerda proveniente de tiro de revólver. A vítima também apresentava um corte na região da cabeça e ele acabou vindo a óbito. Então, veja como essas circunstâncias estão tomando conta da realidade social. E agora um outro fato curioso aconteceu em Marau. Um homem foi preso nesta manhã após ter quebrado os galhos de uma árvore numa rua de Marau. A delegacia de polícia civil, juntamente com o delegado, prenderam em flagrante hoje pela manhã, às 11h30 da manhã, um homem de 43 anos pelo delito de dano ao patrimônio público. A prisão ocorreu na rua Bento Gonçalves. Ele quebrava as árvores do passeio e foi conduzido à delegacia. Informação também que a gente traz de Carlos Barbosa pelo portal Estúdio. Contêineres de lixo e a decoração de Natal que adornavam aí a cidade de Carlos Barbosa foram queimados nessa madrugada em ato de vandalismo. Por volta das 3 horas da manhã, um vândalo ateou fogo em vários contêineres de lixo e na decoração de Natal do centro da cidade.
Informação também que vem de IP pelo portal Estúdio FM. Uma tentativa de homicídio foi registrada na pequena cidade de IP por volta da 1h da manhã na RS 122, na localidade da Porteirinha. Ao se deslocar até lá, os policiais acabaram encontrando um homem de 20 anos e com ele também a arma do crime, uma espingarda calibre 20 com adulterações. Ele estaria aguardando um motorista de aplicativo para fugir da cidade e o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia de Vacaria. Informação agora aqui de Nova Prata, as atualizações dos principais fatos que ocorrem na cidade. A Brigada Militar abordou um condutor sem CNH, conforme informa o portal Estúdio. Foi ontem à noite, ele dirigiu um Ford Fiesta e não estava habilitado. Também pelo portal Estúdio, após um roubo numa residência de Nova Prata, 3 homens são localizados em Veranópolis e conduzidos à delegacia. Foi na manhã de quinta-feira, por volta das 11 horas, a Brigada Militar, através da Força Tática, foi até o interior de Nova Prata, na linha Senador Otaviano, no bairro Gramado, após ser despachado pela sala de operações de uma ocorrência de roubo à residência. No local, em contato com as vítimas, as quais estavam lesionadas, as informações é de que as características dos suspeitos se deslocaram para Veranópolis e após a averiguação, na rua foi abordados os indivíduos, ambos ligados a uma organização criminosa. Estes suspeitos de efetuar o roubo à residência. Isso em Veranópolis, então, e depois eles foram conduzidos para a delegacia. Roubaram em Nova Prata e foram presos em Vera. E informação também aqui de Nova Prata pelo portal Estúdio, uma bolsa com dinheiro é furtada em uma residência. Isso ocorreu ontem à noite por volta das 21 horas e a polícia foi acionada. A vítima relatou que chegou em casa e deu falta de R$8.000 que estavam em uma bolsa guardada num roupeiro. Ela não suspeita de quem possa ser o autor do furto. Dessa forma foi lavrado um boletim de ocorrência. E informações sobre a campanha do lixo eletrônico em Fagundes Varela, que recolheu mais de 680 quilos de rejeitos eletrônicos. Então, um bom número alcançado pela campanha do lixo eletrônico em Fagundes e o Departamento de Meio Ambiente agradece. E o final de semana, como será o final de semana? Pelo portal Estúdio, as temperaturas chegarão perto dos 30 graus em toda a região de Veranópolis. O sol aparece entre nuvens, mas a tendência é que as temperaturas sigam altas e o tempo siga firme nesse próximo final de semana. E por falar em tempo, em situação meteorológica, em previsão, em chuva, em sol, agora nós acompanhamos uma matéria especial feita na Estação de Meteorologia de Veranópolis sobre as mudanças climáticas que estão acontecendo, fenômeno El Niño, fenômeno Laninha e o que isso implica no nosso dia a dia. Você confere a partir de agora e após o intervalo eu retorno com o Expresso Meio-Dia. As condições meteorológicas desta primavera do ano de 2020 estão assustando os produtores. E por esse motivo viemos até a estação meteorológica aqui do município de Veranópolis para entender um pouco mais do porquê isto vem acontecendo. Então, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, sobre a influência das condições de tempo e clima, focado principalmente na questão da agricultura. O que a gente está vivendo nesse momento, Monalise? Especialmente uma primavera seca, tá? Uma primavera com influência do fenômeno Laninha. E eu acho que é interessante a gente explicar, né, para o pessoal exatamente o que é o Laninha. Muito se fala, né, é um ano de Laninha, é um ano de El Niño, o que está acontecendo? Então, o Laninha, na verdade, ele é um fenômeno que acontece no Oceano Pacífico Equatorial. Tá? É um monitoramento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e quando essas águas estão com uma temperatura abaixo da média, a gente chama de Laninha. Tá? Que é a situação oposta ao El Niño. Então, no resfriamento das águas no Oceano Pacífico, nesse fenômeno Laninha, isso vai afetar as condições de tempo em todo o globo. Em algumas partes do mundo, a Laninha vai ter um determinado efeito. Para nós, aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente sabe? Numa condição de Laninha, a gente tem basicamente uma menor precipitação pluvial. Isso significa chuvas abaixo da média.
Tá, que é bem típico. E quais são os meses em que o Laninha atua fortemente? Principalmente outubro e novembro. E nós estamos vivendo, nesse exato momento, uma primavera seca, uma primavera muito influenciada pelo fenômeno Laninha. Nós tivemos em outubro um valor muito baixo de precipitação pluvial. Para que vocês tenham uma ideia, aqui na estação meteorológica, né, de Veranópolis, nós registramos apenas 45 milímetros de chuva em outubro, o que é um valor muito baixo. É cerca de 1/4 da nossa média histórica. E estamos indo para um novembro, que é o que tudo indica, também vai ser bastante seco, com baixos volumes de precipitação pluvial. Pensando na importância, né, de divulgar essas informações e tentando fazer um trabalho conjunto, eu vou aproveitar a oportunidade, né, para divulgar o Boletim Agrometeorológico da Serra Gaúcha, que é uma publicação conjunta da Secretaria da Agricultura e da Embrapa Uva e Vinho, utilizando o quê? Basicamente, os dados meteorológicos registrados aqui pela estação de Veranópolis, que vocês estão vendo, e também pela estação meteorológica de Bento Gonçalves, que pertence à Embrapa Uva e Vinho. Então, o que nós fizemos, pessoal? Nesse boletim, nós fizemos um resumo das condições meteorológicas que aconteceram no inverno de 2020, em termos de chuva, em termos de temperatura, em termos de acúmulo de horas de frio, que é uma informação importante para quem trabalha com fruticultura de clima temperado. E aí, diante do prognóstico dessa primavera mais seca, de uma primavera com a atuação do fenômeno Laninha, foram feitas algumas recomendações, né, por ambas as equipes, tanto da Secretaria quanto da Embrapa Uva e Vinho, recomendações para vinhedos e também para pomares. Algumas indicações sobre como trabalhar, né, com essas culturas diante desse prognóstico de outubro, novembro e dezembro, principalmente, pessoal, novembro, um mês bastante crítico para redução de chuvas, né, e como que o produtor pode fazer algumas ações de manejo para minimizar essa primavera com chuvas abaixo da média que a gente está tendo e está sendo bem característica. Nesse boletim, pessoal, vocês podem ter acesso, tá, a ele, tanto no site da Secretaria da Agricultura, CAPDR, no link Agrometeorologia, quanto no site da Embrapa Uva e Vinho. Tá? Ele fica disponível de forma gratuita no site de ambas as instituições, justamente para a gente ter, né, facilitar a divulgação e ser de fácil acesso para todo mundo. E o prognóstico climático que a gente apresenta nesse boletim é o mesmo prognóstico climático apresentado pelo Copaergs, que é o Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul, que dizia e que mostra, né, que já vivemos um mês desse prognóstico, que dizia chuvas abaixo da média em outubro e especialmente em novembro. E ao que tudo indica, o prognóstico também mostra já para dezembro chuvas um pouco mais próximas da média, tá? Mas próximas da média, não significa que a gente vai ter um excesso de chuva, não é isso, um valor um pouco mais próximo da média, mas ainda com dias bastante quentes, né, com dias com temperaturas máximas do ar bastante elevadas, o que faz com que a gente tenha que se preocupar, porque a planta pode haver ainda uma perda muito grande, né, em função dessas temperaturas mais altas, uma perda de água pela planta através da evapotranspiração. Então, nós já estamos programando, né, já está agendada a próxima reunião justamente do Copaergs, desse Conselho de Agrometeorologia, que envolve uma série de instituições aqui do Estado do Rio Grande do Sul. E essa reunião ela vai acontecer em virtude da situação que estamos vivendo de forma virtual, o que é bem interessante, aumenta bastante o número de instituições que participam dessa reunião e de forma conjunta, né, se analisam então o prognóstico climático para os próximos 3 meses. Então, se a reunião vai acontecer em dezembro, nós vamos ter, com certeza, o prognóstico de janeiro, fevereiro e março. E a partir, né, desse prognóstico se fazem algumas recomendações gerais para o Estado do Rio Grande do Sul, para a agricultura de forma geral. E tendo esse prognóstico também, nós podemos trabalhar com o nosso boletim aqui para a região da Serra Gaúcha, né, focando aqui na nossa região, fazendo esse boletim, esse agrometeorológico para a Serra Gaúcha, já pensando diante do prognóstico que vai ser feito para janeiro, fevereiro e março também. Eu acredito que as pessoas têm, vou aproveitar, né, repito, essa oportunidade para fazer essa divulgação, né, especialmente para que o pessoal leia. É um boletim muito simples, né, muito fácil de ser lido, que faz um resumo das informações, né, coloca ali os valores que caracterizaram o nosso inverno de 2020, faz um resumo dessas condições e
principalmente, pessoal, tem recomendações muito importantes, né, tanto para pomares, para vinhedos, mas pode ser lido por todos os produtores, tem informações super legais, algumas indicações sobre a importância da manutenção da cobertura do solo, para quem tem sistemas de irrigação, a importância de a gente ter um planejamento correto dessa irrigação, tanto em termos de dose, quanto na época certa de se aplicar. Então tem algumas recomendações bem legais que valem para todos os produtores. E deixo então essa dica, né, para todo mundo acessar o site da Secretaria da Agricultura ou o site da Embrapa Vivinho, fazer o download e fazer essa leitura desse boletim. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. Gente querida de Nova Prata, tudo bom com vocês? Me chamo Rodrigo Solton e sou pianista do projeto Música a Domicílio. No dia 28 de novembro, a partir das 19 horas, estaremos aí em Nova Prata comemorando os 48 anos da CDL de Nova Prata. Vamos fazer uma festa linda e por isso a CDL agradece a parceria das empresas Alto Pratense, Sicredi, Unimed, Clipe Era do Papel, Zeca Materiais de Construção, Tá na Roda Pneus, a Viva Farma, Supermercado Lorenzetti, a Dilnet, Postal Engenharia com o apoio do Restaurante Paradiso, Mix Lanches e Dom Antônio Empório de Carnes. Juntos, a música a domicílio chega até a sua casa. Tá bom, gente? Grande beijo! Può dipendere dai giorni. Retornando ao vivo para você, o Expresso Meio-Dia, a sua central de notícias, a sua central de informação. Desculpe, esse é o slogan do Conecta News, mas tudo bem, é sexta-feira 13, a gente pode até errar ao vivo e corrigir, né, Douglas? E é isso aí, o Douglas concordou. Temperatura em Nova Prata, 25 graus nesse momento, tempo ameno, mas o sol começa a brilhar forte. E a gente vai agora para os destaques que temos aí entre o Brasil e o mundo, que é fato. Pouca coisa aconteceu nessa manhã, parece que sexta-feira o pessoal está tirando o pé para esquentar o clima para o domingo. E pelo portal CNN, Hamilton Mourão declarou, abre aspas, como indivíduo, reconheço a vitória de Joe Biden.
O vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou nesta sexta-feira em entrevista à Rádio Gaúcha que, como indivíduo, ele reconhece a vitória de Joe Biden nas eleições. Abre aspas, olha, como indivíduo eu reconheço, mas temos que olhar que eu não respondo pelo governo. Como indivíduo, eu julgo que a vitória de Joe Biden está cada vez mais irreversível, fecha aspas, o sempre ponderado Hamilton Mourão. E pela informação do CNN Business, Joseph Safra, o dono do Banco Safra, ultrapassa Jorge Paulo Lemann e se torna o homem mais rico do Brasil, diz a Forbes. As informações vieram aí e Jorge Paulo Lemann, dono do fundo de aplicação 3G e um dos maiores investidores do Brasil e do mundo, ficou para trás. E quem ultrapassou foi o dono do Banco Safra, com mais de 119 bilhões de ativos, segundo o levantamento realizado pela Forbes. Enfim, o homem mais rico do Brasil é dono de um banco, né? Alguma novidade nisso? Não, nenhuma. Seguimos com as informações do TSE. Importante saber. No dia do voto, se o eleitor estiver com sintomas da Covid-19, deve ficar em casa e justificar a sua ausência. A recomendação é que para quem apresentar febre e dor no domingo, deve ficar em casa, justificar o voto e não ir votar. Então, informação importante para evitar qualquer problema. Um fato que aconteceu no Brasil ontem que chama atenção pela barbárie da população, pela falta de educação, pela falta de bom senso, pela falta de, acima de tudo, humanidade. Um acidente ocorreu no Paraná. Um caminhão acabou capotando, o motorista veio a óbito. Até aí, um fato normal, um acidente. Mas o que aconteceu em Nova Laranjeiras, BR-277, chocou toda a região e o mundo. Isso porque o motorista, após vir a óbito, as imagens são chocantes, porque o corpo dele é arrastado para fora do veículo para que o veículo pudesse ter a carga saqueada. Essa é a informação que a gente recebe. E, enfim, isso nos questiona até onde fomos e o que perdemos pelo caminho. Informação de São Paulo, o governo de São Paulo suspende a fase azul e 2020 não tem mais chance de ter aglomeração. São Paulo já voltou atrás, aquilo que seria, vamos dizer assim, a nossa bandeira amarela mais tranquila seria a fase azul e o governo de São Paulo voltou atrás e voltou a proibir aglomerações. Então aí São Paulo acendendo o sinal que pode estar complicada a situação da segunda onda. E informação da eleição americana, que é só o que se fala no mundo agora. Biden vence no estado do Arizona, encerrando um longo período de domínio republicano. Ele foi declarada aí a vitória dele também no estado do Arizona, que estava com as contagens atrasadas. E desde 1948, quando Harry Truman venceu no estado, as outras 17 eleições foram vencidas pelos republicanos. Então é a primeira vez em mais de 60 anos que um democrata aí consegue vencer no estado do Arizona. Esses são os principais fatos atualizados que a gente tem nessa manhã para você. Lembrando e convidando para o próximo domingo, às 16h30, a partir das 16h30, nós estaremos ao vivo nas nossas plataformas, no canal 8, na DIL TV, no Facebook, no YouTube, na nossa homepage, com a apuração em tempo real das eleições dos nossos municípios, trazendo os principais comentários. Monalise Canali nas ruas de Nova Prata e da região, trazendo informação para você. Aqui nos nossos estúdios, eu na companhia do Dr. Átila Kogan, fazendo os comentários e acompanhando o resultado cidade por cidade, para você ficar por dentro do que vai acontecer. Muita água passa embaixo da ponte até domingo. Um final de semana de muita consciência. A gente pede aí um bom comportamento para toda a juventude de Nova Prata, para que não se repita na descida do Morro do Tupi o que aconteceu no último domingo. E também pedimos aos candidatos serenidade nesse reta final de campanha. Pedimos aos apoiadores, os partidários, que também sejam serenos. Os ânimos se afloram até domingo, então que todos mantenhamos aí os pés no chão, porque segunda-feira é segunda-feira para todo mundo. Eu desejo um bom final de semana, uma feliz sexta-feira 13. Retorno na próxima segunda no Expresso Meio-Dia. E agora você fica aí com uma reportagem que a gente fez para rodar no finalzinho da matéria. Uma boa tarde. O
próximo dia 21 de novembro é marcado pelo Dia D de vacinação. Essa data foi prorrogada para que se tenha uma abrangência maior sobre crianças e adolescentes que ainda não atualizaram a sua caderneta de vacinação. Então, se você precisa fazer essa atualização no próximo dia 21, compareça no posto de saúde mais próximo. Então, nós estamos com a campanha da poliomielite e também a multivacinação, estamos com ela em andamento e ela foi prorrogada até o dia 21 de novembro. Então, nós já tivemos um dia D e teremos um novo dia D de vacinação, que é um sábado especial, no dia 21 de novembro. É muito importante nós termos o calendário vacinal em dia para nos protegermos das doenças que são preveníveis por vacina. Então, é de extrema importância que a gente mantenha o calendário, as coberturas vacinais adequadas. E nessa campanha nós vamos estar imunizando contra a polio, que são as gotinhas, que essa vacina é destinada para as crianças de 1 ano até 4 anos completos. E lembrando aos pais que é uma dose extra. Então, mesmo que a criança já tenha recebido as gotinhas que fazem parte do calendário aos 15 meses e aos 4 anos, elas devem ser trazidas ao posto de vacinação de referência para receber essa dose extra. E para as crianças e adolescentes até os 14 anos completos, está sendo oferecida uma atualização. Então, nós estamos verificando as carteiras de vacinação, as doses que estão faltando, algum reforço, enfim, nós estamos administrando também nessa campanha. A poliomielite é a popular paralisia infantil. Ela é uma doença que está eliminada já fazem alguns anos, mas para que ela continue com esse status de eliminação, para que as crianças não venham ter a paralisia infantil, é muito importante manter uma cobertura vacinal de 95%. E nessa campanha, por exemplo, o município de Nova Prata, até esse momento, atingiu 69,7% de vacinação contra a polio. Então, um alerta aí aos responsáveis, vamos trazer as nossas crianças até o posto de saúde para receber, para a gente possa atingir esses 95% para a proteção delas. Todos os postos, então, fazem a vacinação, né, nos seus horários normais durante a semana, né, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 15 para o meio-dia e da 1 às 4h30 da tarde. No dia D, que é o segundo dia D que a gente vai ter nessa prorrogação, que vai ser dia 21, é o mesmo horário de funcionamento da semana, das 8 até o meio-dia, né? E da 1 às 5 da tarde, mas sempre a gente pede que os pais tragam as crianças mais cedo, caso precisem atualizar o cadastro, pois agora é fundamental para a vacinação, seja qual ela for, que os cadastros estejam em dia para a gente conseguir registrar as doses no sistema, né? A carteirinha de vacinação, né, a gente pede o cartão do SUS e os documentos da criança. Para a atualização, né, do cartão do SUS, que é fundamental na vacinação, assim como todos os outros atendimentos, a gente pede que venham com os documentos, CPF ou a certidão de nascimento, e um comprovante de endereço para que na recepção dos postos possa ser atualizado o cartão do SUS da criança, né, para que fique registrado certinho onde ela reside e o cadastro seja feito com sucesso.